Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Hoje, dentro do assunto de calorimetria, né? A troca de calor entre os corpos, a gente vai ver capacidade térmica e calor específico. Vamos tentar fazer a diferença aí dos dois, né? E sanar aí todas as dúvidas que você possa ter em relação a esse assunto. Então, vem comigo. Vamos começar aqui falando de capacidade térmica, né? Capacidade térmica ainda não é definição, certo? Vamos entender. Capacidade térmica é uma característica do corpo e calor específico é uma característica da substância. Então, o que seria isso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma régua, né? Que minha régua, eu digo assim, a régua tem capacidade térmica, essa régua. Mas se perguntarem qual é o material da régua, a régua o material dela é o alumínio. A substância da régua é o alumínio. Então eu digo que o alumínio tem calor específico. Outro exemplo, né? Eu tenho uma porção de água. Então eu digo assim, essa porção de água ela tem capacidade térmica. Agora, a substância água tem calor específico, né? Se eu tenho uma panela de ferro, a panela, estou comparando o todo, né? O corpo, a panela, ela tem capacidade térmica. Agora, o ferro, o material de que é feita a panela, a substância, tem calor específico. Ou seja, o que eu estou falando? Cada material tem seu calor específico. A água tem, o ferro tem, o alumínio tem, né? O ouro tem. Então, é isso que a gente está tentando definir. Cada material tem seu calor específico. E esse calor específico, ele é constante. É uma característica de cada substância, certo? Agora, se você já entendeu essa primeira parte, vou colocar umas fórmulas, né, para a gente poder trabalhar agora os cálculos dentro de capacidade térmica e calor específico. Então, a nossa primeira fórmula de capacidade térmica, muito conhecida, é essa aqui, né? Onde eu digo que a capacidade térmica, vou indicar pelo C maiúsculo, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Lembrando que na física, né, o delta é uma variação final menos o inicial. Temos também outra fórmula. Eu posso calcular a capacidade térmica por essa aqui também. Ó. Diz o seguinte, capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa do corpo, né, do material. Então vamos circular aqui também. Então eu tenho duas fórmulas. Já nessa segunda fórmula vem uma observação. Né? Ele está dizendo o seguinte, a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa do corpo. Diretamente proporcional é o seguinte, eu tenho 1 litro de água, né, e tenho aqui 20 litros em recipientes. Vou colocar os dois para aquecer como se fosse uma mesma chama. Então eu coloco os dois aqui em chamas iguais, 1 litro e 20 litros. Qual você acha que vai ferver primeiro? Isso, 1 litro vai ferver primeiro. Por quê? Porque ele tem menos massa, né? Quer dizer, a capacidade térmica ela é diretamente proporcional à massa do corpo. Então, se eu tenho 1 litro e 20 litros, esse aqui vai ferver primeiro, com certeza. Ah, professor, então o calor específico da água é aqui em 1 litro e em 20 litros é o mesmo? Sim, é o mesmo. O calor específico é uma característica da substância. Né? Tanto faz eu colocar 1 litro de água como 1000 litros. O calor específico sempre é o mesmo. Vamos já ver os valores. Então, com isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa fórmula, né? Eu vou tirar aqui o valor do calor específico e vou jogar para cá. Vou pegar a massa, né? Passar para cá dividindo. Então, eu vou ter uma fórmulazinha para o calor específico. Então, quer dizer que eu tenho que saber 3 fórmulas? Não, eu apenas peguei aqui, né? São só essas duas. Eu peguei o calor específico, isolei e passei a massa para cá dividindo. Porque nós vamos fazer um cálculo aqui de capacidade térmica e calor específico para a gente também interpretar os valores das nossas questões. Vou colocar aqui o nome de cada um aí, né? Para a gente gravar aí, né? Então, o Q maiúsculo é a quantidade de calor. Ele vai ser dado em calorias ou joule, né? São duas unidades. Essa aqui no sistema internacional. O ΔT é a variação de temperatura, né? Pode ser dado em Celsius ou Kelvin. O C grande é a capacidade térmica. Ele pode ser dado em calorias por grau Celsius, joule por Kelvin, são as mais usadas. A massa é dada em gramas. E o calor específico, o C minúsculo, né? O C pequeno, é calorias, gramas por grau Celsius. Né? Tem outras unidades, mas eu estou colocando aqui as mais usadas. Aí a gente percebe aqui em quantidade de calor, eu tenho duas unidades, a calorias e o joule. Então, em algum momento, você pode resolver uma questão e pode ser preciso fazer alguma transformação. Sair de calorias para joule ou de joule para caloria. Eu vou dar aqui a relação. Uma caloria
é igual a 4,186 joules. Então, quando você for fazer uma transformação, você usa primeiro esse valor para fazer uma regra de 3, né? De calorias para joule ou de joule para calorias. Agora nós vamos resolver, vou dar um exemplo aqui para a gente começar a tentar tirar mais dúvidas ainda em relação à capacidade térmica e calor específico. Note que eu deixei aqui um espaço, e nesse aqui também para a gente dar uma definição dos dois. Então eu vou colocar aqui um exemplo, né? Então esse exemplo diz o seguinte: uma esfera de alumínio tem 100 gramas, está inicialmente a 10 graus Celsius. Ao receber uma quantidade de calor de 100 calorias, sua temperatura passa para 15 graus Celsius. Vou tirar aqui os dados, né? Então, nos meus dados eu tenho uma esfera de alumínio. Então, a substância é alumínio. Eu tenho a massa, 100 gramas. Eu tenho a temperatura inicial 10, temperatura final 15 e a quantidade de calor. Vamos prestar bem atenção nesses dois valores, né? Quantidade de calor é o Q, né? Q grande aí, 100 calorias. E a variação de temperatura. Então, 15 menos 10 vai dar 5. Eu vou ter uma variação de 5 graus Celsius, no caso aqui 100 gramas. Então vamos aplicar a fórmula para calcular a capacidade térmica. Eu vou usar a primeira aqui, né? Porque eu tenho a massa também, mas eu não posso calcular por essa porque eu não tenho calor específico. Eu vou usar essa fórmula aqui, né? Eu tenho os dois. Então capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então é 100 dividido por 5, né? Então vou ter uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. E vou circular aqui. Aí eu poderia muito bem te fazer uma pergunta, né? O que é que significa 20 calorias por grau Celsius para você? Você podia até dizer, não sei, professor, só sei que é 20, eu encontrei 20 aí. Então, gente, na física é muito importante também a gente tanto saber interpretar as fórmulas, como saber interpretar um valor que eu encontro. Assim como no português, você lê um texto, a professora pergunta lá, o que você entendeu? Eu entendi que eu li, né? Só não sei o que está escrito aí, mas eu li. Então é importante também nós sabemos aqui na física. Que aprender física, aprende também a interpretar os valores. É hoje que a gente vai tentar tirar essa dúvida. Hoje nós vamos conseguir com certeza. Então o que é que diz aqui? Ó? Aqui eu tenho 1 grau Celsius, né? 20 calorias por grau Celsius. 1 grau Celsius. Então, a cada 20 calorias, né? A cada 20 calorias, né? A minha esfera de alumínio vai variar 1 grau Celsius. Quer dizer, quando eu jogar uma quantidade de calor de 20 calorias lá nela, vai variar 1 grau Celsius. Vamos anotar isso aqui. Ó. Talvez fique mais claro. Então, eu tenho 20 calorias, eu vou ter uma variação de 1 grau Celsius. Então, o que eu coloquei aqui, ó, é o que está aqui. Para mim variar 1 grau Celsius, eu vou precisar de 20 calorias. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar mais 20, né? Então, vai ficar 40 calorias. Se a cada 20 varia 1, então vai ficar uma variação de 2 graus Celsius. Então, o professor quer dizer o seguinte, se eu colocar mais 20 aqui, eu vou ter 60. Isso mesmo. Vai variar quanto? Ora, se a cada 20 varia 1, vai ficar uma variação de 3 graus Celsius. Pronto, é isso. Vamos continuar? Só que mentalmente aqui, ó, na cabeça mesmo, né? Ó. Então, se eu tenho 60, eu coloco mais 20, eu vou para 80. A cada 20 varia 1. Então, a próxima seria uma variação de 4. Isso. 80, eu vou colocar mais 20, vou para 100. Eu vou ter uma variação de 5. Isso, é o que tem aqui, ó. Por isso que eu pedi para você prestar atenção, tá vendo? Ó? Eu tenho uma quantidade de calor de 100 calorias, né? Ó, e uma variação de 5, ó. Então, só que a capacidade térmica, o que é que ela pede para a gente fazer? Ela quer saber apenas o quanto eu vou precisar de calor para fazer uma variação de 1 grau Celsius apenas. Porque aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 100 calorias, variando 5, né, para 100 gramas. Mas ele pede para você, ele quer saber apenas de 1 grau Celsius, não é de 5. Quer saber apenas de 1. É por isso que a gente faz os cálculos. Daí vem a definição de capacidade térmica, olha só. Então, capacidade térmica, né, é a quantidade de calor, né? Quantidade de calor, o Q grande, né? Ó, que um corpo precisa receber, ele pode também perder, para que sua temperatura varie uma unidade só. Então, ela quer saber é isso. Por isso que existem os cálculos, tá certo? Nessa primeira parte, espero que você tenha entendido. E calor específico? Vamos para lá, então. Já vai ficar talvez mais fácil para a gente entender calor específico, né? Agora, o que é calor específico, né? Eu vou dividir a capacidade térmica pela massa do corpo, certo?
Então, eu vou pegar esse valor que é 20, que eu já tenho agora, e tenho aqui a massa. Ó. Vou jogar na minha fórmula, né? Vai ficar 20 calorias por grau Celsius dividido por 100 gramas, né? Eu posso muito bem aqui cortar esse com esse, né? Vai ficar 2 dividido por 10. 2 dividido por 10, simplificando, eu tenho 1 sobre 5, né? 1 sobre 5, 0,2 calorias, gramas por grau Celsius. Então, esse calorias, gramas por grau Celsius é a unidade de calor específica que eu coloquei aqui. Ó. Tem outra? Tem, mas essa é uma das principais. Certo, agora como é que eu leio isso aqui, professor? É o seguinte, aqui eu tenho 1 grama, aqui eu tenho 1 grau Celsius. O que ele está dizendo? Ó, para cada grama, né, de alumínio, você vai precisar de 0,2 calorias para variar 1 grau Celsius. Para cada grama, eu vou precisar de 0,2 calorias para variar 1 grau Celsius. Daí vem a definição de calor específico. Calor específico é a quantidade de calor, o Q grande, né? Que cada unidade de massa, tá, no nosso caso gramas, precisa receber ou perder para que a sua temperatura varie também 1 unidade. Então, é 1 grama, 1 unidade na temperatura. Não esqueça, para cada grama, no caso do alumínio, tu vai precisar para variar 1 grau Celsius em 1 grama, 0,2 calorias. Vou mostrar aqui uma tabela que tem alguns valores de calores específicos. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Aqui eu tenho alguns valores. Ó. O da água é 1, gelo 0,5, alumínio 0,2 aproximadamente, vidro, ouro. Então você nota que o da água é um valor bem elevado. Né? A água precisa, para cada grama, né, ela precisa de 1 calorias por grau Celsius, para variar 1 grau Celsius. É um valor bastante elevado. É por isso que a água, quando você coloca lá no fogo, ela demora realmente a ferver. Tem que chegar aí a 100 graus Celsius, mais ou menos. Né? E até para resfriar também a água é complicado. Né? Então é um valor de calor específico bem alto. Né? Lembrando que, né, a capacidade térmica tem que ter cuidado com a massa. Né? 1 litro e 20 litros, eu vou precisar de mais calor para aquecer 20 litros do que para aquecer 1 litro. Tá certo? Porque o calor específico da água é um valor bem elevado. Agora, o calor específico não depende da massa. Ele não está relacionado com a massa. É a substância, é o material. Tá certo? Então espero que você tenha entendido. Essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima.